Olá! Nessa aula vamos falar sobre aterramento. Ao final dela, você será capaz de conhecer o que é um aterramento e os esquemas para o aterramento conforme a NBR 5410. Aterrar um dispositivo ou equipamento está relacionado a interligá-lo com a terra propriamente dita, ou a uma grande parte metálica que a possa substituir. Então, quando nos referenciamos a um dispositivo aterrado, estamos afirmando que pelo menos um de seus terminais estão propositalmente ligados à terra. O aterramento elétrico é essencial para a segurança do usuário de uma instalação elétrica. Antigamente, era visto nas residências apenas em alguns eletrodomésticos. Hoje em dia, já é obrigatório que todas as partes metálicas elétricas expostas tenham aterramento. O fato é que, além de aumentar a segurança, o aterramento influencia positivamente no funcionamento de diversos dispositivos. Quando se cria um aterramento, se cria uma conexão de um dispositivo com a terra. Isso serve para proteger as fugas de corrente que possam gerar um choque elétrico, descarregar a carga eletrostática da carcaça de um equipamento, entre outros usos. Funções do aterramento: facilitar o funcionamento de dispositivos de proteção, fazendo com que correntes de fuga sejam eliminadas para a terra. Descarregar todas as cargas eletrostáticas que possam ser acumuladas em carcaças de máquinas que, porventura, podem atrapalhar seu funcionamento adequado. Proteger o usuário contra choques elétricos causados por correntes de fuga existentes nas carcaças de equipamentos em instalações sem aterramento. Esquemas de aterramento citados na NBR 5410. Aterramento de proteção: ligação à terra das partes metálicas e dos elementos condutores estranhos à instalação. A proteção contra choques elétricos por contato indireto, quando uma pessoa toca uma parte metálica que não deveria estar energizada, mas está, é conferida em parte pelo equipamento e em parte pela instalação. Aterramento funcional: ligação à terra de um dos condutores vivos do sistema, em geral o neutro. De acordo com a NBR 5410, as instalações elétricas de baixa tensão devem obedecer, quanto aos aterramentos funcional e de proteção, a 3 esquemas de aterramento básicos, TT, TN e IT, designados pela seguinte simbologia. Primeira letra: situação da alimentação em relação à terra. O T é um ponto diretamente aterrado, e isolamento de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento através de uma impedância. E a segunda letra: situação das massas da instalação em relação à terra. T, partes metálicas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto de alimentação. N, partes metálicas ligadas diretamente ao ponto de alimentação aterrado, o que em corrente alternada, o ponto normalmente aterrado é o ponto neutro. Outras letras: disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. S, função de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos. C, função de neutro e de proteção combinadas em um único condutor. Esquema TN. Os esquemas TN possuem um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as partes metálicas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. São considerados 3 tipos de esquema TN, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção, a saber: esquema TNS, no qual o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos. Esquema TNC, no qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor ao longo de toda a instalação. Esquema TNCS,
no qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor em uma parte da instalação. Esquema TT. Um ponto da alimentação, em geral o neutro do secundário do transformador, é diretamente aterrado com eletrodos independentes das partes metálicas. Todas as partes metálicas protegidas contra contatos indiretos devem ser ligadas a um ponto único para evitar malhas e surgimento de tensões de passo. A proteção deve ser garantida por dispositivos DR, pois representa o único meio adequado para a proteção contra choques elétricos, instalado na origem da instalação. Recomendado para sistemas onde a fonte de alimentação e a carga estiverem distantes uma da outra. Esquema IT. No esquema IT, não é realizada nenhuma conexão intencional entre o ponto neutro da fonte e a terra. Além disso, todas as partes condutoras expostas e estranhas à instalação são ligadas ao eletrodo da terra. Todo o circuito tem uma impedância de fuga para a terra, uma vez que nenhuma isolação é perfeita. As partes metálicas da instalação são aterradas, verificando-se as seguintes possibilidades. As partes metálicas aterradas no mesmo eletrodo de aterramento da alimentação, se existente. As partes metálicas aterradas em eletrodos de aterramento próprios, seja porque não há eletrodo de aterramento da alimentação, seja porque o eletrodo de aterramento das partes metálicas é independente do eletrodo de aterramento da alimentação. Espero ter auxiliado para o seu entendimento sobre aterramento. Até a próxima aula.